Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom estarmos juntos em mais um tempo com Deus. E hoje eu escolhi uma mensagem que eu creio veio direto do trono de Deus para os nossos corações. Essa é a verdade que eu creio. E nós vamos falar sobre o amor incondicional de Deus, o amor ágape. Mas Ana, nós estávamos falando sobre caráter. E por que de repente nós vamos falar sobre o amor? Porque na verdade nós entendemos que é o amor que produz um bom caráter, conforme está na palavra de Deus em 1 Coríntios 13. Se nós formos estudar a palavra de Deus, nós vamos ver todas as características de um bom caráter. E é esse amor de Deus, esse amor incondicional de Deus, que vai moldando e forjando o nosso caráter. Amém? Glórias ao Senhor. Então nós vamos ler, nós vamos orar agora nesse momento, pedindo que o Espírito Santo nos inspire com palavras de sabedoria, que venham abençoar a vida de todos que estão nos assistindo. Senhor, e também que os corações das pessoas, Pai, sejam abertos, que sejam receptíveis à Tua palavra, receptíveis ao Teu amor, Senhor. Que os ouvidos espirituais sejam abertos, que os olhos espirituais sejam abertos e que todos nós possamos aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá. Nós vamos ler a palavra do Senhor em 1 João 4 e nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 9. Amém? E na minha Bíblia, o título que diz é Deus é amor. Olha que bênção. Então, logo de início, essa frase que nós ouvimos muito, todo mundo já ouviu, acredito, essa frase, Deus é amor. Mas logo de início nós aprendemos então que o amor é uma pessoa e se traduz na pessoa de Deus. E aqui João, considerado o apóstolo do amor, disse para nós o seguinte: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluias! Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Amém? Olha quanta revelação numa palavra, né? Em 2 versículos da palavra de Deus. Glórias ao Senhor. E assim, nós vamos entender que quando nós falamos que Deus é amor e Ele nos ama, nós temos que lembrar desse amor que nós estamos falando, que não é somente um bom sentimento. Nós estamos falando de uma pessoa, traduzida na pessoa de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, que quando nós os aceitamos, né, quando nós aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador, nós recebemos desse amor. E hoje nós vamos falar que nós devemos realmente receber esse amor, expressar esse amor, viver esse amor. Amém? Então, são palavras poderosas. Glória a Deus. E porque Jesus foi a verdadeira expressão desse amor. Porque como Filho de Deus, Ele se deu por nós. Ele deu a própria vida em nosso lugar, né? Em lugar dos nossos pecados, em lugar das nossas transgressões. E o castigo que estava sobre Ele hoje nos traz a paz, nos traz esse amor, revela esse amor incondicional de Deus. E esse amor é tão poderoso, que quando Deus deu o único filho, Ele fez por
ele recebeu de volta muitos filhos, né? Ele deu o único para poder ter a comunhão com todos os que o aceitam como Pai verdadeiro. Amém? E esse maior poder do universo, ele veio habitar em nós. E a palavra de Deus diz o seguinte, lá em 1 João 4,16, na parte A, e 17 na parte B, diz assim: quando amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então não dá para falar de amor, irmãos, sem falarmos de caráter e de relacionamento. Nós precisamos falar de relacionamento, porque Deus vai aperfeiçoar o manifestar dele, o amor dele em nós quando nós nos relacionamos. E nós nos relacionamos de qualquer jeito? Não. Quando nós amamos uns aos outros. Aleluias, porque foi uma ordem de Deus. Deus não nos deu esse mandamento para que nós só ouvíssemos dizer e não o colocássemos em prática. Deus nos deu esse mandamento realmente como uma ordenança de uma vida boa, uma vida plena. Amém? Glória a Deus. Então, hoje, particularmente, nós sentimos falta, eu sinto falta desse amor nas famílias. Eu sinto falta desse amor em muitas igrejas. Eu sinto falta desse amor nas empresas. Eu sinto falta desse amor, né? Quando junto a rodas de amigos, né? Por quê? Porque as pessoas não estão cumprindo, vivendo, expressando esse amor de Deus. E nós sabemos, irmãos, que o mundo jaz no maligno. Mas se você é cristão, se você aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador, você precisa se revestir desse amor. Ana, que revestir é esse? O revestir-vos do amor de Deus, que é o elo perfeito para facilitar as nossas relações, significa vestir uma roupa de gala, significa nos arrumarmos, começarmos a arrumar a nossa casa, o nosso corpo de fora para dentro, porque nos relacionamentos também nós somos aperfeiçoados. Glórias a Deus. Então, a nossa decisão amar não é uma escolha inconsciente. Amar é uma decisão consciente, intencional. Você tem que escolher amar. Mas Ana, eu tenho tantos problemas na minha casa. Então eu vou falar de mim, eu não posso falar de você. Mas talvez conhecendo um pouco da minha história, você se interesse e você queira também tomar algumas atitudes como eu tomei. Tomar a decisão de amar incondicionalmente. Eu moro com a minha mãe, com meu irmão e eu cuido deles. E eu sei que não é fácil no dia a dia, dentro de casa, nós expressarmos esse amor, porque nós convivemos com pessoas diferentes. O meu irmão tem um temperamento, tem um caráter, tem uma personalidade. A minha mãe tem outro temperamento, tem outro caráter, tem outra personalidade. Mas eu decidi que, ao invés de crescer na minha prepotência, no meu hedonismo, eu sei, eu faço, eu posso, eu quero, é tudo para mim. Ao invés disso, eu resolvi tirar o orgulho do meu coração e me submeter. Eu decidi amá-los como eles são e procurando ajudá-los da melhor forma possível. E aí, e qual foi o resultado? O resultado é que o nosso lar é um lar de paz, é um lar de compreensão, é um lar de amor, por assim dizer. Ah, mas não tem problemas hora nenhuma? Não, Deus não nos prometeu isso. No mundo nós teremos aflições. Então na nossa vida nós teremos aflições. Deus não faz promessas em que Ele não pode cumprir, né? Que não são promessas dele. Ele disse que no mundo teremos aflições. E por isso nós temos que vencer o mundo como Ele venceu. Mas Ele venceu. Glória a Deus. E Ele sempre vencerá. Principalmente quando nós
permitimos que Ele entre na forma desse amor. Amém. E nós, na nova aliança, nós devemos expressar esse amor de Deus, porque o Senhor nos convoca a sermos imitadores de Cristo. E Cristo muito amou. E nós temos que entender uma coisa, a palavra de Deus nos fala que quem muito foi perdoado, muito ama. Então você, meu amigo, minha amiga, que teve uma vida pregressa, muito difícil, com muitos pecados, assim como eu tive, com muitas dificuldades, que não conheceu a Jesus, então significa que você foi muito perdoado quando você aceitou o Senhor. E por você ser muito perdoado ou muito perdoada, você também vai amar muito. E a minha oração é que você abra o seu coração para Deus, para receber esse amor incondicional e para amar muito, assim como nós fomos muito amados. E a Bíblia fala o seguinte: não devais nada a ninguém, senão o amor. E Deus disse: agora, pois, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. Porque a fé e a esperança só operam por meio do amor. Então nós precisamos abrir o nosso coração para continuar o ministério de Jesus aqui na terra. A sua vida reflete a vida de Jesus? Os seus atos refletem os atos de Jesus? Você é manso e humilde assim como ele foi? Você pensa para falar, para não ofender? Você se preocupa em praticar as coisas da palavra de Deus? Porque Deus nos amou primeiro, irmãos, meus amigos, meus queridos. Deus nos amou primeiro. Ele nos amou tanto que Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Quer maior expressão de amor do que essa? Realmente. Então, na verdade, nós temos que nos perguntar se eu sou aquela pessoa que quero sempre ter razão ou se eu resolvo sofrer o dano. Irmãos, não queiram sempre ter razão. Queiram ser felizes. E não digo isso, que não possam sofrer alguns danos. Sofram danos. Abram mão de muitas coisas. Não coloquem o eu na frente de tudo. Eu posso, eu sou, eu quero, eu faço. Não. Tenham Jesus como espelho, né? Nós temos que, com o amor, com o coração cheio de amor, nós aprendemos a abrir mão dos nossos desejos. Nós aprendemos a abrir mão das nossas vontades. E aí, quando nós começamos a viver essas experiências no amor de Deus, nós passamos a ter uma paz que excede todo entendimento. Porque a Bíblia nos garante que o amor é algo poderoso, que muda a forma como vivemos e como nos relacionamos com as pessoas. Em 1 Coríntios 13, eu vou ler só do versículo 4 ao 7, nós temos a descrição do amor perfeito, que diz assim: esse amor, ele vem de Deus, ele não tem outra fonte. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. Além disso, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Olha que amor maravilhoso, irmãos. É difícil praticar tudo isso, né? Mas Deus, quando nós abrimos a porta do nosso coração, Ele enche a nossa vida de amor e transforma a nossa vida, uma vida muitas vezes até medíocre, numa vida diferente, numa vida cheia de paz, numa vida cheia de fé, numa vida cheia de superação, de transformações. Essas são as promessas de Deus. Quando nós abrimos o nosso coração,
para o verdadeiro amor. E o Senhor, Ele nos enviou um ajudador. Eu não posso fazer isso sozinha, ou não posso fazer isso sozinho, mas por intermédio do Espírito Santo, o Senhor nos capacita. Então não pense que é pela força do seu braço, não pense. Nós precisamos nos revestir desse amor, e nos revestir desse amor significa pedir ajuda do Espírito Santo. Significa nós olharmos para Deus e falarmos: Senhor, nos ajuda, nos capacita a viver esse amor. Enche o meu lar, enche o meu espírito, enche a minha família, enche o meu trabalho desse amor. E aí Deus vai nos dando estratégias maravilhosas. E Ele diz assim, em João 13:18: Filhinhos, não amemos nem de palavra e nem de boca, mas de ação e em verdade. E assim nós vamos entender. Existe um pastor que eu conheço muito lá de Belo Horizonte, pastor Drummond. Ele tem um livro que diz que o fazer comprova o saber. E aqui é o que Deus está dizendo, que nós temos que amar em ação e em verdade. Porque o que eu faço vai comprovar o que eu sei. Não adianta eu saber do amor. Eu só sei do amor, mas eu não pratico esse amor. E o meu convite para você hoje é que você viva desse amor, que você pratique esse amor, porque esse amor é poderoso. E eu vou contar um caso para vocês que eu considero que nesse tempo de pandemia é um caso assim que muito importante, é um testemunho, não é um caso, é um testemunho próprio, que vai ajudar, que eu creio que é do coração de Deus para ajudar você no seu dia a dia. A palavra de Deus também diz em 1 João capítulo 4:17, diz que o verdadeiro amor, que é Jesus, lança fora todo medo. Então, meus queridos, minhas queridas, eu tinha muito medo num certo momento da minha vida em viajar de avião. Eu comecei a ficar com pavor e eu deixei isso ir crescendo dentro de mim. Eu errei. Mas quando eu me vi andando de avião, que eu precisava viajar muito trabalhando, eu comecei a ter problemas. Eu comecei a entrar no avião, começar a sentir aquele pavor, aquele medo e precisar até de pedir alguém para segurar na minha mão. Isso foi crescendo, só que eu falei, bom, peraí, eu conheço o Senhor, eu conheço o amor de Deus, então eu vou praticar a palavra de Deus. E então eu tomei a decisão, se Deus é amor e Ele lança fora o medo, e Jesus é a expressão desse amor, eu vou pedir a Jesus para pegar nas minhas mãos. E aí eu me lembro, foi no final de ano, eu estava voltando do Rio, à tardinha, eu entrei no avião e estava chovendo muito. Eu fiquei realmente preocupada, né, com a tempestade, e eu sentei, o avião estava muito vazio, era um horário assim de 17 horas mais ou menos, e eu resolvi tomar uma decisão. Eu decidi colocar as minhas mãos numa cadeira vazia que estava ao meu lado assim, e eu orei: Senhor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus, pegue nas minhas mãos, porque depois que o Senhor pegar, nunca mais eu vou precisar pedir para outras pessoas pegarem, porque eu não vou ter mais medo. E aí, meus queridos, minhas queridas, eu senti um calor subindo dentro de mim e eu fui me enchendo daquela paz e eu acabei adormecendo, coisa que eu não conseguia fazer. E eu vou contar para vocês, depois eu dormi até em helicóptero, que nem pode ser feito. Eu entrava dentro do avião já dormindo. Por quê? Porque eu não tenho medo, eu não tinha mais medo. Porque o verdadeiro amor não é mágica, irmãos, é desejo, é vontade, é fé. A fé transforma. Mesmo se não passasse o medo todo naquele dia, se eu persistisse, ele passaria. Então,
o que eu quero dizer para vocês hoje: vivam pelo amor. Vivam pelo amor, porque o verdadeiro amor é a força mais poderosa do mundo, como diz lá em Colossenses 13:14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, quando nós nos revestimos, nós recebemos desse poder. E aí nós podemos desfrutar das promessas de Deus, que são muitas, irmãos. Promessas de proteção, promessas de perdão, promessas de paternidade, porque o Senhor vai assumir essa paternidade. E aí eu digo para vocês que não há amor, não existe amor igual ao amor de Deus. Aí você vai se sentir com a identidade de Deus, idem, né? Parecido com Ele. Você vai se sentir filho verdadeiramente. E assim, acima de tudo, nós vamos realmente nos revestir desse amor. Então, que amor é esse? Que amor é esse? Grandioso e poderoso, né? Não é um sentimento como muitas pessoas pensam. É uma decisão do coração, porque e uma entrega, porque nós temos que nos entregar a Deus, aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. E aí Ele entra com o Espírito Santo, Ele entra com esse amor, nos capacitando para essa vida e para a vida eterna. Glória a Deus. Só o amor verdadeiro de Deus nos traz uma novidade de vida, uma esperança de vida. Por meio da palavra de Deus, nós entendemos que Ele nos ama, nós entendemos que Ele cuida de nós, e a Bíblia diz que infelizmente no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, mas eu declaro em nome de Jesus, na autoridade e no poder dele, que o nosso amor vai estar cada vez mais firmado na rocha que é Cristo, cada vez mais expressando o amor de Deus. Aleluias! Fiquem na paz, um forte abraço.